Olá pessoal, vou começar resolvendo aqui o primeiro exercício da minha lista aqui, né, da UBI. No site da UBI, que é esse aqui da olimpíada.ic.unicamp.br, aqui embaixo vocês conseguem ver algo importante, que é o nível que vocês estão, e aí de acordo com o critério da UBI, tá? Majoritariamente o pessoal que quer fazer a OBI vai estar aqui no nível técnico, né, no ensino médio. Ou no primeiro ano do ensino médio, ou então alunos do segundo e terceiro ano. Estou falando aqui, né? Alguns alunos do superior que estão no primeiro ano da primeira graduação também podem participar. Tá? O legal da OBI é que eu consigo praticar no site, que vai acontecer também na maratona, que a gente consegue fazer isso a qualquer momento. Eu consigo clicar aqui em Pratique, né? Escolher o nível, vou escolher o nível 1. E aqui eu tenho o ano das provas e as fases, cada uma dessas fases. Eu vou começar por um, que eu acho que é um dos mais fáceis aqui, que é o de xadrez. Aqui tem a descrição, muito parecida com os vídeos que eu já gravei da maratona em Tenerife. Vejam que aqui embaixo tem o mesmo esquema de exemplos de entrada e saída, tá? Com a diferença do que a gente fez lá na maratona, aqui ele está recebendo os valores em duas linhas, eu não preciso me preocupar em receber numa linha só e dar o split. O interessante é que depois que eu fizer o exercício, Python, é só eu selecionar ele aqui, por exemplo, tá? Vou pegar aqui, eu posso clicar aqui, já está pronto, né? Eu clico nesse exemplo, eu clico no arquivo que eu acabei de fazer, seleciono a linguagem que eu vou usar e clico em Submete. Observe que ele pede que você use esse padrão aqui. Você vai colocar o nome do seu arquivo, underline py3, no Python 3, ponto, a extensão, beleza? Quando eu clicar aqui em Submeter, ele pode demorar um pouquinho. Se eu demorar um pouco, eu pauso. Não precisa pausar. Ele mostra que ele rodou 4 casos de teste, provavelmente aqueles lá que estavam ali, ok? E aí você acertou, passou nos 4 pontos, nos 4 casos de teste, e acertou 100 pontos aí. Tá? E aqui ele ainda dá, como não deu erro, né, mas ele mostra algumas coisas que podem estar erradas, como um feedback, para você ir conseguindo acertar o seu programa, caso você não atinja os seus 100 pontos. Então é mais fácil treinar pela UBI. Ok? Bem, outra coisa importante. Se vocês olharem aqui no site, ó, no mesmo site, só que vocês colocarem aqui em cima passadas na URL, você vai cair nessa página em que tem todas as provas, certo? Já feitas. Vou pegar aqui a de 2008. Vou escolher qual a fase que eu quero a fase 1 da modalidade de programação. Então todos os alunos do IFE que podem participar, tá, vão estar no nível de programação, seja ensino médio ou seja graduação. Aí aqui eu vou escolher os níveis. Nível J é ensino médio. No caso aqui eu vou pegar o exemplo que eu acabei de subir, que é o nível 1. E aqui eu tenho o caderno de provas, que vocês podem ver como é que é o PDF da prova, e as soluções em diversas linguagens. Então fica fácil, porque eu posso clicar aqui e eu baixo e vejo o código pronto. Que esse código, você pode ver o nome dele, é justamente aquele que eu subi, que teve pontuação de 100%. Ok, pessoal? Então, eu comecei o vídeo mostrando esse funcionamento do site da UBI, até para também demonstrar para a galera que for fazer a parte da maratona, entender como é que vai funcionar lá no dia, ok? O que eu vou fazer agora é explicar um pouco a solução do xadrez, já que eu acho que a solução que ele mostra aqui, que eu vou comentar em breve, ela é pouco intuitiva, tá? Ainda mais considerando que é o primeiro ano do ensino médio. Então, vou começar resolvendo aqui. O que ele está dizendo? Vamos lá. No tabuleiro de xadrez, a casa da linha 1, coluna 1, ou seja, o canto superior esquerdo, é sempre branca. E as cores das casas se alternam entre branco e preto, de acordo com um padrão conhecido como xadrez. Eu vou olhar aqui, ó. A primeira casa
sempre vai ser branca. As duas, a casa da direita e a casa para baixo, são pretas. E a partir daí eu começo a intercalar a minha coloração. Ok? Neste problema, aí está falando assim, ó, dessa forma, como o tabuleiro tradicional tem 8 linhas e cada linha tem 8 colunas, tá? 8 linhas, 8 colunas. Na a casinha que é a célula, né? Na linha 8, coluna 8, canto inferior direito, também será branca. Agora, vamos lá. Nesse problema, entretanto, queremos saber a cor da casa no canto inferior direito de um tabuleiro de dimensões qualquer. Então ele vai dar um tabuleiro que não vai ser 8 por 8, pode ser 8 por 8. Ele vai falar uma linha, uma coluna, e ele quer saber qual é a cor da casa do último elemento, esse aqui, ó. Você vai montar uma matriz, né, a princípio, e pega o último elemento que está aqui. Então, se eu olhar aqui no exemplo, se eu tiver uma tabela com 6 linhas e 9 colunas, a minha última casa vai ser preta. Aí, pessoal, a tentação, talvez, a princípio, seja vocês montarem uma matriz, tá? E aí, montar uma matriz, fazer os dois for, e preencher ela, intercalando esse padrão aqui de branco, preto, branco, preto, branco, preto, cada um delas, tá? Só que isso vai demorar para vocês programarem e também vai acrescentar uma complexidade computacional que pode impactar na velocidade de executar o programa. Então, não sei se vocês lembram, depois vocês vão ver lá, que um dos critérios é o tempo que executa o programa, tá? Então pode ser que fique lento. E aí o lance é porque eu não preciso montar uma tabela gigante. Até porque se eu olhar aqui, ó, a minha linha e a minha coluna, eu posso passar inclusive tabelas de 1000 por 1000, que seriam grandes tabelas. Então eu teria que fazer um loop aí, por exemplo, de 1000 por 1000, 100 mil ao quadrado. Tá? Ficaria um pouco mais pesado executar isso no computador. O que eu preciso olhar aqui? Ó? Existe uma relação de cor com a linha e com a coluna. Se eu olhar, ó, quando eu tenho linha ímpar, 1, 2, 5, olha lá, 1, 3 e 5, a coluna ímpar é sempre branca. Ou seja, coluna ímpar, linha ímpar é sempre branca. Linha ímpar, coluna par é sempre preta. Ok? E aí o inverso é verdade no caso da linha, né? Se a minha linha é par, linha par, coluna ímpar, eu vou ver aqui, ó, que sempre vai ser preta. E linha par com coluna par sempre vai ser branca. Eu posso até olhar aqui, ó. Eu tenho os exemplos de casos de teste. Eu tenho uma linha par com uma coluna ímpar. A saída vai ser o quê? Preta. Seria o caso, por exemplo, de olhar aqui, ó. Eu tenho uma linha par, posso pegar o 2 como exemplo, com uma coluna preta, que é uma coluna ímpar, que é o 9 aqui, ó, que é preta. Então o que eu vou fazer vai ser transcrever essa lógica que eu acabei de explicar para o algoritmo. Passar aqui para o programa em Python. Ao contrário do que vocês viram lá, como eu comentei, né? Quem já olhou os vídeos da maratona, eu posso usar o input simples, porque ele coloca a entrada em duas linhas diferentes. Então eu vou começar aqui fazendo o seguinte, ó. Eu vou receber a minha linha do usuário. Linha recebe input. Pronto. E aqui eu vou colocar ele como inteiro. Por quê? Quando eu fizer isso aqui, ó, o input, que é o leitor daqui do meu teclado, né, do meu terminal, ele vai executar, ele vai atribuir para a linha sempre um valor string, um valor de texto. E eu quero fazer operações numéricas com ele. Então eu preciso forçar ele a ser um número inteiro, tá? E aqui vai ser coluna. Beleza? Então, lembrei de uma coisa agora. No primeiro vídeo que eu resolvo o exercício da maratona, eu comento sobre esse programa que eu estou usando aqui, o Visual Studio Code, de como é que funciona aqui o terminal também, tá? Então, por mais que você não for fazer a maratona, vale a pena assistir o primeiro vídeo da maratona, que eu faço algumas considerações sobre isso. Beleza?
Bem, aí eu vou fazer aquilo ali que a gente conversou. Eu vou olhar primeiro. Se a minha linha for ímpar, como que eu faço para verificar se a minha linha é ímpar? Eu divido ela por 2. Se o resto dela for 0, ela é par. Se não for, ela é ímpar. Né? Então eu vou dividir isso aqui por 2 e pegar o resto. O operador de resto é o porcento aqui. Se isso aqui, se o resto da divisão for diferente de 0, isso quer dizer que a minha linha, vou colocar aqui, ó, linha é ímpar. Agora veja só, eu poderia fazer isso aqui, ó. Se a minha linha é ímpar e a minha coluna também for ímpar, se ela dividido por 2 for diferente de 0, 2 pontos, print. Aí ele define que vai ser... ele fala aqui, ó, vou até escrever aqui em cima. Ele fala que 1, se for branco... Deixa eu dar um zoom nisso aqui, pessoal. Pronto. E 2, 0, se for preto. É o retorno que eu tenho que dar, ok? 1 se branca, 0 se preta. Então, olha só o que eu fiz aqui. Se a minha linha é ímpar e a minha coluna é ímpar, o que eu tenho que imprimir? Branco. É o que está aqui, ó. E o branco é 1. Certo? Aí eu poderia copiar isso aqui, tá? Copiar e colar esse código e aí trocar. Se eu tivesse linha ímpar com coluna par, o que vai acontecer? Que vai ser 0, né? Aí beleza. Agora o que pode acontecer? Pode acontecer da minha linha ser par e a minha coluna ser ímpar. E aí eu poderia colocar todas as combinações possíveis aqui. Funciona também, tá? Melhor do que fazer uma tabela gigante aqui e percorrer ela para preencher com vermelho, branco e preto, para depois encontrar o valor da última. Só que eu vou fazer de uma outra forma, que eu acho que é um pouco mais elegante. O pensamento fica... o código fica menor um pouco e faz sentido. Deixa eu tirar essa parte daqui. Se eu pensar o seguinte aqui. Se a minha linha é ímpar, a minha coluna ela pode ser ou ímpar ou par. Então eu vou partir desse princípio aqui. Se a minha linha é ímpar, eu vou entrar nesse if. E aí, se a minha coluna também for ímpar, quer dizer que a célula que eu estou é branca. Se não, a minha coluna, ela automaticamente vai ser... Se a minha coluna ela não for ímpar, ela vai ser par. Se ela for par, eu tenho que imprimir preto, que é 0. Entendeu o que eu fiz aqui? Primeiro eu restringo a linha e aí eu verifico. Olha, se eu tiver uma linha ímpar com uma coluna ímpar, imprimo isso aqui. Se isso não for verdade, a coluna só pode ser par. Se a coluna for par junto com uma linha ímpar, como eu posso ver aqui, ó, eu tenho que imprimir preto. É só copiar esse código que está aqui, ó. Tá? Só copiar esse código que está aqui e inverter a minha lógica aqui, ó. Que eu vou fazer a verificação do que agora? Se a minha linha for par. Se a minha, aí eu inverto a lógica aqui. Se a minha linha for par, como é o caso da linha 2 aqui embaixo, ó, e a minha coluna for ímpar, eu imprimo preto, que é o 0. Se não, eu imprimo branco. Ok, pessoal? Então eu acho que é isso. Eu vou salvar esse exercício aqui. Vou submeter ele para avaliação. Ver se ele passa em todos os... Tá dando um erro aqui. Ah não, antes disso, antes de eu submeter ele no site, eu vou fazer os testes do... que estão aqui, ó. Tá? Vou dar esses testes aqui. Para eu executar ele usando o programa que eu estou aqui,
Eu posso clicar como direito e Run File in Terminal. Ele está acusando... eu acho que eu não preciso colocar esses parênteses aqui. Ó. Será que é isso? Deixa eu ver se era o parênteses ou se era porque eu estava com um espaço entre o igual e o zero. Eu acho que era o espaço entre... não, ele está reclamando de mais alguma coisa aqui ainda. Vou tentar possibilitar. Vamos ver se vai agora. Faltou 2 pontos, pessoal. É isso que está faltando aqui. Ó. Pronto, agora não vai reclamar mais. Ou seja, não era problema no parênteses, tá? E nem no espaço. Era problema na falta de 2 pontos. Como o Python não tem o... normalmente a gente faz usando chave, né? Python é diferente. Então eu apanho um pouco isso daí ainda. Olha, ele rodou. Se o programa rodou, tá vendo? Funcionou certinho. Eu vou passar aqui a entrada. A primeira entrada aqui que é 6 e 9. A resposta foi 0. Ótimo. Uma vez que eu rodei, eu posso clicar aqui no terminal, apertar para cima, Enter. E eu vou rodar 8 e 8. E a saída é 1. Então eu passei em 2 casos de teste aqui da minha própria página. Estou confiante, vou submeter ele para os casos de teste que estão aqui no meu sistema. Aqui no próprio site da UBI. Então eu vou escolher um arquivo, vou pegar esse que eu acabei de editar, tá? E vou submeter ele. Deixa eu esperar um pouco. Aí, ótimo. Tá vendo? Passou nos 4 casos de teste e teve 100% de acerto aqui, 100 pontos. Só para mostrar para vocês, então essa aqui é a solução que eu acho que ela é bem intuitiva, beleza? A solução que a UBI mostra é essa aqui, ó, que é bem menor que a minha, beleza? Mas é um pouco mais difícil de enxergar, porque ele soma a linha com a coluna e se esse valor for par, eu imprimo 1, se não, eu imprimo 0. E aí eu posso olhar aqui e verificar que a mesma relação vai existir. Se eu somar a linha com a coluna, lá, por exemplo, 1 com 1 dá 2. 2 é par. O quadrado é branco. Se eu somar 2 com 2, é par. O quadrado é branco. Ou seja, é a mesma ideia de eu somar. Quando eu somo números pares, eu vou ter par. Esse vai ser par. Se eu somar número par, desculpa, se eu somar número ímpar com número par, eu vou ter outro número ímpar. Então essa é a relação que eu posso ter aqui. Só que eu acho que isso é mais difícil de enxergar. Enxergar essa solução aqui, em termos de algoritmo, não acho que é a solução que primeiro vem à cabeça. Acho que a primeira que vem à cabeça é essa que eu mostrei aqui. Certo, pessoal? Então é isso. Falou.